Bom dia, galera. Meu nome é Fernando Leca. Bem-vindo a mais um vlog aqui em Montreal, no Canadá. Já começamos bem com uma iX branca, a SUV elétrica da BMW, carro que eu já mostrei bastante para vocês. Estou saindo aqui de Shaughnessy Village, na área central, estação de metrô de Concórdia, e indo até Saint-Henri, que é o bairro do meu trabalho. Vamos ver que carros, que naves e supercarros a gente vê no caminho. Vou contar um pouco para você da minha história com os carros e por que essa minha paixão e entusiasmo. Começar a minha história, eu tenho que contar um pouco dos meus ancestrais, né? Quando eu nasci, em 1988, minha família toda morava em Interlagos. Minha família me conta muitas histórias sobre carros, automobilismo. Muitas delas têm a ver com o Autódromo de Interlagos. Minha avó e minha mãe falam que no final dos anos 60, os tios e primos da minha avó, Pedro Ramos e Teresa, eles moravam dentro do Autódromo de Interlagos, porque o Pedro, na época, cuidava do autódromo, como se fosse um zelador do autódromo. Meus avós iam visitar muito eles lá, chegaram até a morar um tempo lá, porque eles eram muito jovens. Na época minha avó devia ter uns 20 anos, meu avô também. Queriam se casar e a minha bisavó não permitia, então eles fugiram para lá e moraram lá um tempo. Durante os anos 70, a minha mãe diz lembrar de ir bastante no autódromo, visitar os tios, e eles iam ver corridas. Eles assistiram a filmagem de um dos filmes do Roberto Carlos, que foi gravado lá em Interlagos. Então tem vários episódios que eles contam pra mim relacionados a essa história do Autódromo de Interlagos. E minha mãe conta que a última vez que ela foi lá foi em 1990, que ela teve contato com esses tios e primos dela, e depois não teve mais contato. Então a família já estava em Interlagos há muitas décadas. E meu avô, que era dessa família, sempre teve caminhões, dirigiu caminhão, dirigiu ônibus. Então essa foi a minha base para eu começar a ter contato com os carros. Quando eu era bem criança, lá pelos meus de 5 a 10, 12 anos mais ou menos, eu morei no Jardim Satélite. É um bairro que tem na beira da linha do trem, do lado do Autódromo de Interlagos. Nessa minha etapa de criança, eu lembro muito de ver meus tios e meu avô todo final de semana mexendo nos Fuscas e Brasílias que eles tinham, os caminhões que eles tinham, e tinha até uma oficina do lado da casa dos meus avós, que eu também ia pra lá e via os carros sendo mexidos. Então desde criancinha isso era parte da minha vida. E também me lembro que meu avô, durante alguns anos, ele dirigiu o ônibus que fazia uma linha que o ponto final era lá no Jardim Satélite. Então eu me lembro eu subia no ônibus, ficava naquele primeiro banco de idosos lá na frente, do lado dele, e ficava viajando de ônibus. Eu adorava. E eu fiz isso muitas vezes. E nessa mesma época eu comecei a estudar no Colégio Interlagos. Para quem não sabe, o Colégio Interlagos é aquele prédio rosa que tem ali no S do Sena. Então quando você vem no final da reta e freia para entrar no S, aquele prédio rosa gigantesco abandonado que tem ali é o Colégio Interlagos. Nessa época, meu pai me levava para ver corridas da Fórmula Truck e outras categorias lá no autódromo. E do apartamento que a gente morava, eu conseguia ver a subida da reta. Então eu lembro desde criança, toda semana de Fórmula 1, era uma barulheira danada. Eu conseguia ver os carros passando na reta muito rápido. Naquela época eu acho que eu já sabia a dimensão da parada, assim, de quanto aquilo era especial, sabe? Mesmo criança. E no Colégio Interlagos, cara, a gente tava muro com muro do autódromo. Então qualquer janela de qualquer classe que você olhava, você conseguia ver as corridas e as categorias dos carros ali na sua frente. E era uma barulheira, cara. Tanto que a gente não tinha vários dias de aula, porque era muito barulho dependendo
dependendo da categoria. Mas era muito comum a gente ter aula com aquelas categorias de turismo nacional, marcas e pilotos. Eu lembro muito de uns Fuscas de corrida, cara. Dentro da escola, os trabalhos eram todos relacionados ao automobilismo. Eles iam te ensinar a fazer matemática, você tinha que somar o título do Ayrton Senna com o Emerson Fittipaldi, com o Piquet. Então a gente, desde criança, a gente já entendia o que era a Fórmula 1, a importância da Fórmula 1 e do automobilismo. Então, quando eu comecei a sair da minha infância e entrar na adolescência, meu maior sonho e objetivo, e também dos meus amigos, era ter um carro. A gente via o carro como uma forma de liberdade, de, entre aspas, amadurecimento, né? E aí você tem oportunidade de escolher para onde você vai e fazer o que você quiser. E naquela época era muito difícil lá na zona sul de São Paulo, porque não tinha os metrôs que tem hoje em dia. Pra galera de Interlagos, pra gente ir pro centro, ali pra região da Paulista, pras áreas mais nobres da cidade, era muito difícil, era uma viagem, velho. Então o carro era o que proporcionava essa nossa liberdade. E tinha um brother meu, que é meu amigo até hoje, que é o Leonardo. Ele e o irmão dele, Felipe, eram muito meus amigos, e o Léo era um pouco mais velho que a gente. Então o Léo era o primeiro que tinha carro. E olha aqui esse GTIzinho. Olha essas rodas de inverno. E olha que o carro tá sujo por conta do inverno. Acho que eu já mostrei esse carro enterrado na neve pra vocês algumas vezes. Dá uma olhada lá nos vlogs anteriores. E aí o Léo levava a gente pra baixo e pra cima, porque a gente morava tudo ali no muro do Autódromo de Interlagos. E eu lembro que ele levou a gente pra ver pela primeira vez Velozes e Furiosos 1. Puta, eu não lembro na época, mas eu devia ter uns 12, 14, 15 anos, por aí, não lembro. Cara, a gente ficou muito empolgado com aquele filme. E o Léo na época tinha um Palio 1.0 e ele saiu super empolgado do filme. A gente foi lá no SP Market assistir e ele falando: cara, acho que meu carro tá até mais potente depois de ver esse filme. Ali na adolescência a gente já era maluco por carro. E chegando aqui no meu trabalho, galera, vou trabalhar um pouquinho e depois eu continuo essa história pra vocês. Fala, galera, 9 horas depois, saindo do trabalho, e tá muito frio. Deve estar mais ou menos uns menos 8, menos 10 graus agora. Tá um pouco de vento, mas eu tô bem agasalhado. Vou levar vocês lá no quarteirão dos Supercarros, continuando a minha história. Depois da minha adolescência, eu fui com 17 para 18 anos morar na Austrália para estudar inglês, e foram os meus primeiros trabalhos. Eu trabalhei como vendedor. Tinha um chefe que ele tinha aqueles Holden, eu acho que era Commodore, eu não lembro bem, mas era aqueles sedãs V8, tipo da Stock Car australiana, sabe? E era muito louco o carro dele, cara. O barulho do escapamento era animal, forte pra caramba, e ele adorava o carro dele e adorava mostrar o quanto o carro dele era potente. E era bem louco na Austrália, porque também tinham aquelas picapes Holden, não sei o nome também, mas são umas picapes, cara, lindas, espetaculares, V8 também. E o negócio é um foguete, velho. Então foi uma experiência muito legal também ver esses carros diferentes e super potentes. Quando eu voltei da Austrália, eu voltei para São Paulo e comecei a fazer engenharia mecatrônica na Mauá, lá em São Caetano. E a galera lá também era todos futuros engenheiros apaixonados por carros. Então tinha muita galera que tinha carro mexido, sempre se encontrava no postinho. Então era um ambiente legal também. E aí meu pai foi convidado para trabalhar no México, foi a família inteira. Foi a fase que eu comecei a ter contato com carros mais legais, de um nível melhor, assim. Meu pai teve alguns carros legais lá da empresa. Os que eu lembro era um Mazda 6 com o som Bose, não sei falar essa marca. E era muito louco o carro, era um sedanzão assim super confortável, completaço. O som era animal, era um carro animal, assim, pro que eu tava acostumado. E lembro uma vez que ele pegou Chevrolet Malibu por um tempo, por uma semana, eu acho. Não sei se o carro dele tava na revisão. E aí ele deixou eu dirigir, cara. Ele surpreendentemente virou pra mim e falou: ó, Fernando, vai com esse carro, pode ir. Aí eu falei: meu Deus, não é possível. E aí eu lembro que na época, eu devia ter uns 19, 20 anos. Foi o carro mais potente que eu tinha dirigido na minha vida. E eu lembro que na primeira acelerada, assim, pé embaixo, eu fiquei em choque. E aí eu peguei leve depois, porque eu fiquei com medo do carro. Eu ia entrar na faculdade lá, que era uma faculdade bem difícil, e meus pais falaram que, como a gente morava longe da faculdade, se eu passasse na faculdade, eles me dariam um carro. Eu comecei a sonhar, né? Aí eu fiquei maluco, porque a faculdade era bem de playboy, tinha uma galera com Mini Cooper S, BMW Série 1. Eu comecei a sonhar, cheguei a ver uns Jetta GLI da época,
Aí eu consegui passar na faculdade, só que aí ao invés de me dar um carro, meus pais decidiram morar mais perto da facu. Aí eu me lasquei, velho. Eu não ganhei carro. Mas mesmo assim, durante 3 anos que nós estivemos juntos lá, eu usava o carro da minha mãe. E ela tinha Jeep Liberty, que é tipo uma mini Cherokee, sabe? E era 3.7, tração traseira, e tinha aqueles avisos de perigo de capotagem. E cara, era bem capotável aquele carro. E eu lembro também indo pra faculdade, um dia de chuva, o carro saindo com a traseira, que era bem traseira aquele carro, e eu conseguindo controlar, e eu também ficando com muito medo daquilo. Mas era um carro legal, era um carro relativamente barato, com motor bem legal e traseirinha, e bem espaçoso, bem confortável. E aí eu dirigi esse carro muito tempo. E eu lembrei que o primeiro carro que eu comecei a dirigir foi aos 18 anos, quando eu ia lá pra Mauá, e era um Astra, não lembro se era um Astra CD, era o sedã, 4 portas, era do meu pai, da empresa. Aí eu acho que meu pai comprou esse carro e aí ficou pra minha mãe. 2.0, acho que era 8 válvulas, devia ter 100, 110 cavalos, não sei. Vocês devem saber melhor que eu. Deixa aí nos comentários. E também, cara, assim, as primeiras experiências com o carro, loucura, né? Moleque dirigindo, um monte de amigo atentado. Bom que eu não cheguei a bater, pelo menos também não tenho histórias trágicas com esse carro, mas por muita sorte também. Então, só pra não perder a ordem cronológica, eu voltei da Austrália com 17, 18 anos. Fiquei em São Paulo 1 ano e meio fazendo Mauá. E aí dirigi o Astrinha da minha mãe pra cima e pra baixo, 2.0. A Anchieta ali era brabo. Aí depois fomos para o México. Eu também continuei dirigindo o carro da minha mãe, uma Jeep Liberty 3.7, tração traseira. Meus pais foram embora no México e eu continuei para me formar. Fiquei mais uns 2 anos e meio. E aí o contato com carros, assim, diminuiu muito. Não tinha tanto interesse, não tinha carro, não alugava carro. Meus amigos tinham carro, ninguém era fanático. E o máximo que eu rolava é que eu andava de longboard, de skate, uma ladeira que era do lado do autódromo, lá da cidade de Querétaro. Aí era legal, porque tinha umas corridas de moto, enquanto a gente andava de skate, tinha umas corridas rolando. Aí do México, eu voltei para trabalhar no Brasil e eu fui morar no Rio de Janeiro. Isso foi em 2013, mais ou menos. E nessa época, que eu acho que o meu tio Ricardo, ele já tinha começado a mexer com os Volkswagens dele. E aí ele começou a comprar umas Kombis corujinha e reformar essas Kombis. E deu super certo, porque a cada Kombi que ele fazia ia ficando cada vez mais irado. E ele conseguiu vender essas Kombis e vendia para vários lugares. Aí vendeu para fora do Brasil, para Europa. Acho que vendeu também Estados Unidos e Canadá. Acho que também para Ásia. Eu via os carros dele, eu ficava maluco. E aí ele começou a comprar outros carros também, né? E aí morando no Rio, eu comecei a ganhar meus primeiros salários. Eu ganhava muito pouco. Mas já tinha a vontade de comprar meu primeiro carro, né? E aí eu comprei um Logitech para mim, volante. E aí eu comecei a jogar no iRacing. Comecei a comprar um monte de carro de pista no iRacing. E fiquei viciado, velho. E aí fiquei jogando no iRacing tipo por um ano e pouco. E aí eu mudei de emprego. Aí eu voltei para São Paulo durante uns 6 meses, 1 ano mais ou menos. E acabei voltando pro Rio depois disso, contratado pela Globo. Eu entrei em 2017 na Globo e aí eu ganhava um pouquinho melhor. E aí com a primeira grana, cara, comprei uns bitcoins. E na época que eu comecei a olhar e comecei a comprar, o Bitcoin tava tipo 8, 12 mil reais, mais ou menos. E aí o Bitcoin subiu pra caramba. Quintuplicou mais ou menos o valor. Então de 12 mil mais ou menos, que era o preço dele, ele virou 60 mil reais. Eu nunca tinha dinheiro, nunca tinha tido dinheiro. E aí eu queria comprar uma C180 Mercedes Coupé. Eu fiquei louco. Falei, não, eu quero muito, eu vou comprar, não tô nem aí. Só que minha família segurou minha onda e eu não gastei meu dinheiro nisso. Eu peguei e vendi meus bitcoins, uma parte deles, investi em outra coisa e não comprei carro na época. Só que, cara, a ideia e a vontade de ter um carro eram enormes. Na saída do metrô, essa Maserati Ghibli aqui, ó. Gostei dessa cor fosca, né? Bem bonito o carro. Essas rodas pretas, bem legal o sedã. A grana que eu tinha estava investida, presa no investimento. Mas eu continuava morrendo de vontade de ter um carro. E eu queria um carro especial. Não queria qualquer carro. Não queria comprar um carro barato, pelado, que não tivesse nada, que não tivesse uma história. E aí eu comecei, né, como todo lasanheiro, a fuçar todos os dias na OLX para ver o que encontrava. E aí eu encontrei para vender
Cadete SI, lá perto de onde eu morava, em Jacarepaguá. O carro tava bem perto, uns 3 km de casa. E aí eu fiquei maluco, porque o interior dele parecia bem novo, muito bem cuidado, super me iludiu, né? Aí marquei com o cara, fui lá ver o carro, levei um mecânico junto, mecânico meio mais ou menos. O cara olhou, falou que o carro tava bom. Falei, ótimo, tá bom, tá bom. Aí tentei negociar, tentei baixar o preço, não consegui. O cara resistiu durante umas 2 semanas. Falei, ah, beleza, então vai por 10 conto mesmo. E aí eu comprei Cadete SI 1993, branco Nepal, em 2017, 2018, mais ou menos. Começou minha loucura por carros aumentar ainda mais. Porque aí eu comecei a ir atrás de como melhorar o carro, como restaurar ele, como fazer dele um carro mais confiável, funcionando perfeitamente. E aí tinha uma mecânica do lado da minha casa, bem próximo ao Projac, ali em frente à Globo. E nossa, cara, os caras me enrolaram muito, velho. O carro ficou parado lá um mês pra dar uma revisada e não foi feito assim quase nada o carro. E aí eu tentei com esse cara, tentava fazer um monte de coisa com ele, abri um motor, porque o motor não tava bem, tava falhando. Ele remontou o motor e aí, cara, não ficou bom. Aí eu levei nos caras da Motor City, que é uma oficina ali em Jacarepaguá também muito tradicional. E olha o que tem aqui na frente do Ritz-Carlton. Um dos super carros sobreviventes do inverno. Porsche 911 GTS 991. Vai fazer uma volta. E o Ritz-Carlton tá bem calmo hoje. Nada demais. E aí, na Motor City, a gente tentou arrumar e fazer algumas coisas com o carro do jeito que estava, com o motor refeito. Só que, cara, começou a me dar uma dor de cabeça. Um pouco antes, eu tinha mandado o carro pro meu tio Ricardo repintar ele. E aí meu tio, cara, super cuidadoso, repintou o carro, deixou ele super bonito. Eu consegui ir com o carro dirigindo, mas eu não sei se o carro quebrou indo. E aí meu tio pintou o carro, deu um trato no carro, arrumou vários acabamentos, várias peças. E aí eu fiquei tentando trazer o carro pro Rio de Janeiro. Resumindo, eu tentei trazer o carro umas 2, 3 vezes e o carro só dava pau. Cada hora era um negócio diferente no carro. Aí eu fiquei bem desanimado, né? A Série 8 M850. E aí depois de umas 2, 3 tentativas, meu tio falou que ia trazer pra mim o carro. E aí ele levou no mecânico dele, o cara fez o que dava pra fazer com o carro. E aí meu tio trouxe até Resende, que é a casa de um outro tio meu. E aí lá eu peguei o carro e dirigi até o Rio de Janeiro. E aí aconteceu isso, que o carro começou a falhar o motor. Levei na Motor City, tentamos. E aí eu cheguei um dia lá com a vareta de óleo ali, cuspindo óleo. Os caras da Motor City falaram, velho, é melhor você refazer esse motor, comprar um motor zero. Aí eu falei, nossa, de novo. Olha aqui, galera. Sobrevivente do inverno. RS5, animal. Não é da geração atual, mas que carro, né? Ó, com as rodas de inverno. Animal. Falei, pô, se não tem o que fazer, então vamos refazer o carro, né? Da Motor City refez o motor. A gente comprou um motor novo na Cioli e eles refizeram, tiveram super cuidado. Os caras são muito bons, super cuidadosos, têm experiência com vários tipos de carro, desde os carros premium até carros clássicos. E aí, com o motor terminado, faltava fazer a parte elétrica. Aí eu conheci o Baker da Regutec. Nesse meio tempo eu descobri que o carro, uma das longarinas, estava torta, que o carro tinha sofrido uma pancada embaixo, um buraco, alguma coisa do tipo. Então eu tive que levar o carro também para fazer o alinhamento técnico. Aí ficou lá 2, 3 semanas corrigindo o chassi do carro, a longarina, o assoalho. Olha a M850 aqui de novo. Coupé. Fiz as longarinas, fiz o assoalho. Aí na Regutec o carro ficou vários meses, porque o cara refez tudo, cara. Ele conhece muito bem Cadete SI, ele tem ele cuidou de vários carros do clube do Cadete também. E aí ficou uns bons meses lá. E nisso, cara, tinham passado já, velho, 2 anos já que eu tava com o carro. E eu não conseguia andar com ele direito. Eu andava, aí dava algum BO, tinha que parar, fazer alguma coisa. Eu fui num Lollapalooza em São Paulo, lá no Autódromo de Interlagos. Aí na saída, eu entrei numa mecânica em frente à saída do autódromo. E aí era Rogério Escapes, Rogério do Escapes. Eu entrei pra comprar uma cerveja e pra ir ao banheiro. Aí quando eu olho, tá o Edu Bernasconi tomando uma cerveja. Pra quem não sabe, o Edu é um dos sócios fundadores da Full Power. Cara
super importante na cena automotiva brasileira. Eu fui lá falar com ele, né? Falei, pô, Edu, sou seu fã, mano, irado seu trabalho. Pô, comprei um Cadete SI, tô restaurando ele. Meu tio mexe com Kombi e tal, não sei o que. Olha aqui, ó. Um Taycan da galera, sendo usado no inverno, sem dó. Aí ele falou, pô, irado, cara. Legal, pá, continua seu projeto e tal, legal pra caramba. Ele foi super gente boa comigo no dia. E aí depois que eu encontrei com ele, eu falei, pô, nem mostrei o Cadete pro Edu, porque ali na correria, batendo papo, saída do evento e tal. Aí eu falei, pô, cara, eu tenho que fazer o Instagram do carro pra poder mostrar ele, mostrar a minha história, a loucura que eu tô vivendo com ele aqui. E aí eu decidi fazer o Instagram. Galera, o carro tá tão sujo que eu quase passei reto. Mas olha o que tem aqui. Olha o que essa Urus tá sujo, galera. É a Urus mais suja que eu já vi na minha vida. O dono tá dentro com uma garota, momento íntimo. Eu não vou ficar filmando não. Então eu falei, vou criar o Instagram que eu tô enrolando pra criar. E aí eu criei o Instagram e comecei a postar a história do meu Cadete, a saga que eu tava vivendo com ele, todo o drama. E aí começou a ser uma experiência bem legal, porque tem muita gente que curte, né, o Cadete, principalmente o Cadete SI. Então começou muita gente a seguir e apoiar e tal. E eu comecei a me empolgar cada vez mais. Primeiro eu comecei com fotos, depois eu comecei fazendo reels. Eu comecei cada vez mais a frequentar eventos de carro. Quando o Cadete tava andando bem, eu ia com o Cadete. Comecei a conhecer cada vez mais galera de carro. A minha paixão foi só crescendo. Olha que legal aqui, galera, a Rua Crescente. Já mostrei pra vocês de dia. À noite fica bem bonito com as luzes e com esse grafite, com esse mural aqui. E aí eu me empolguei, falei, cara, isso daqui pode ser o meu plano B ou o meu segundo trabalho, porque é algo que eu gosto muito, de ver os carros, de ter experiências com os carros. E aí depois de anos mexendo no Cadete, ele já estava muito melhor do que quando eu tinha comprado ele. Olha que legal essa SUV que eu achei aqui, ó. Um Jaguar, eu não sei o nome desse modelo, se é E-Pace, não tenho certeza, mas olha, é uma SVR, que eu acho que é o top de linha. Que carro animal, velho, que SUV animal, bem legal os detalhes, né? O azul bem bonito, bem esportivo. Gostei, cara, eu teria. Se você souber o modelo certinho, deixa aí nos comentários. Então eu comecei a curtir o carro. E aí eu comecei a fazer viagens curtas para perto do Rio de Janeiro, ali pro litoral sul, pouco antes de Angra dos Reis. Comecei a viajar um pouco mais com o carro e ele tava aguentando bem. Depois de uns meses curtindo o carro, eu acabei voltando pro México e eu fiquei 6 meses no México, porque meus pais tinham voltado a morar lá. E aí era época de pandemia, eu resolvi fazer home office de lá. Então eu deixei o carro parado no meu tio em Resende durante 6 meses. 6 meses depois, resgatei o carro, levei ele para o Rio de Janeiro de novo. Voltei a andar com ele, voltei a fazer essas viagens curtas com ele. E aí pintou a oportunidade de vir para o Canadá, que era um dos meus sonhos de vida. Eu agarrei o sonho, agarrei a oportunidade, comecei a agilizar para vender o Cadete. E aí eu consegui vender o Cadete SI, demorei mais ou menos um mês anunciando pelo meu Instagram, o LX, e aí deu certo. Eu vendi pro um cara, o clube dele era Antigueira e é um cara lá de Niterói. E eu não tenho visto mais o carro, não vi mais fotos nem vídeos dele, mas eu imagino que o cara esteja cuidando e o carro esteja melhor que antes ainda. Dá saudades, cara, era um carro legal, bem completo, bem à frente à sua época, muito mais completo que muito carro novo, só que deu trabalho, cara, deu dor de cabeça. O carro quebrou em algumas horas que não podia quebrar. No Rio de Janeiro era muito perigoso, então quando quebrava era um perigo. Mas assim, a gente nunca teve nada muito sério, assim. Depois eu vou fazer um vídeo contando as histórias mais malucas que eu tenho com o Cadete SI. Aqui no Canadá é muito legal, porque eu tenho acesso a muitos carros, né? O preço dos carros aqui, ele é um pouco mais barato que no Brasil. O carro é 50%, 30% mais barato que o carro no Brasil. Então existe uma possibilidade de você conseguir um carro mais legal aqui. Financiamento aqui também, juros é mais baixo. O normal é uns 8, 9% ao ano, mas você consegue em algumas promoções aí juros de 3, 4%. Eu cheguei faz 10 meses, então ainda não é minha prioridade comprar um carro. Vou alugar carros, experimentar diferentes carros. Tem muito carro para alugar aqui, até pelo aplicativo Turo, que eu já contei para vocês, que você consegue alugar direto com o proprietário. Então tem boas alternativas aqui para viver o mundo dos carros. E tem muitos eventos aqui, cara. Tem a Semana da Fórmula 1, que eu mostrei bastante para vocês também. Eu não consegui na corrida, mas eu mostrei como ficou a cidade, como tava a atmosfera aqui no centro, super carros ao redor.
redor, os eventos que rolaram aqui também, shows na rua, exposição de marcas, de carros, réplicas de Fórmula 1, espetacular, foi animal. E agora 2023 eu espero poder ir na pista, né? O lugar onde é o autódromo é uma das pistas mais espetaculares do mundo. Ainda vou levar vocês lá também, fiquem ligados que vai sair vídeo. E é no meio de uma ilha, que tem um cassino no meio do autódromo. É muito bonito, o parque é muito bonito. Esse final de semana, fiquem ligados também, já começou hoje para a imprensa o Salão do Automóvel de Montreal. Já dando spoiler, já vi Bugatti, já vi La Ferrari, F40, F50. Vai ser sinistro, cara. Vai ser sinistro. Eu tô achando que um dia não vai ser o suficiente para eu gravar o que eu quero gravar, para eu passar para você a experiência de estar no salão de automóveis desse nível, com várias coleções de carros espetaculares, de milhões de dólares. Então vamos ver, eu tô ansioso, cara, eu tô muito ansioso. Eu preciso me organizar entre hoje e amanhã para produzir o máximo e o melhor material que eu puder. E eu espero que vocês me apoiem e curtam. Espero que vocês tenham curtido a minha história, da minha experiência com os carros, com as naves, o porquê eu sou tão apaixonado e porquê isso faz parte da minha vida. E fiquem ligados que os próximos conteúdos prometem. Dá um pulo lá no Instagram, @Fernando Leca também, TikTok, Facebook. E muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Valeu, galera!